confirmação que os pesadelos se tornam reais em From. Olá, amigos! Já saiu o quinto episódio da quarta temporada de From e, é claro, vamos comentar tudo o que aconteceu. E pra mim, um ponto alto nesse episódio foi essa confirmação. A gente descobre ali sobre aqueles bonecos, né? A gente já imaginava que eram os bonecos por conta do trailer, que já mostrava os espantalhos pra gente. A dona cogita ali que eles possam estar na água como forma de proteção, e não foi uma ideia absurda, né? Considerando tudo que acontece na cidade. Só que depois a Tabitha se lembra do passado. Ela tinha ali alguns bonecos e tinha um homem na cidade que tinha medo desses bonecos. Ele joga esses bonecos na água e depois que esse homem morreu, o pesadelo dele, né, ou seja, os medos dele se tornam reais e aí esses bonecos tomam vida. E isso, gente, bate exatamente com uma fala da Sarah lá na segunda temporada, no episódio 9. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando as cigarras começam a cantar na cidade, a Sarah conta que o irmão dela, o Nathan, tinha muito medo das cigarras e ela levanta essa teoria de que a cidade possa se alimentar dos medos, dos pesadelos das pessoas que morreram na cidade. Então sim, agora a gente tem a confirmação dessa teoria. Afinal de contas, as cigarras surgem logo depois da morte do irmão dela, sendo que era algo que ele temia, e agora a gente descobre que os medos desse homem, né, aqueles bonecos, aqueles espantalhos, se tornaram reais depois da morte dele. Então sim, essa teoria é confirmada. E não foi só essa vez que eles falam sobre a cidade se alimentar dos medos das pessoas. Esse é um tema bem presente. Inclusive, agora temos um momento com a Mariel. A gente já tinha visto no trailer a Mariel presa. Inclusive, havia teoria de que pudesse ser ali o Homem de Amarelo através da Sofia, que prenderia ali a Mariel. E agora a gente vê que ela começa a ter visões. A gente não sabe se ela já tinha essas visões antes, mas sabemos que agora ela está tendo essas visões, com certeza com influência ali do Homem de Amarelo, né? Ou seja, da Sofia. E ela conta pra gente algumas informações bem relevantes. Finalmente a Mariel fala algo relevante nessa série, né? Ela fala que enquanto eles estiveram presos, eles escutavam os gritos de todas as pessoas que morreram na cidade. Ela confirma que a cidade se alimenta da dor das pessoas e mesmo depois que essas pessoas morrem, elas continuam presas ali. Esse era um ponto que muita gente já acreditava, afinal de contas já tivemos aparições de pessoas mortas e mais de uma vez essa temática já foi levantada. O próprio Jaden tem as visões das versões passadas dele e agora a gente tem isso mais do que confirmado, que mesmo as pessoas mortas, elas continuam aprisionadas naquele local. E voltando aqui para a questão ali das cabanas e dos bonecos, a Tabitha conseguiu me irritar mais uma vez. Gente, a Tabitha simplesmente se lembra das coisas e não fala nada. O Jaden tá dando a vida dele lá para poder lembrar das situações e a Tabitha não faz nada. Ah, mas ela tá sofrendo, ela tá de luta, ela tá com medo pelo que aconteceu com o Jim. Sim, eu entendo tudo isso, mas ela se lembra dos bonecos e não abre a boca para falar. Ela demora colocando a vida de todo mundo em risco e pior ainda, depois ela se lembra do totem ali, né? Aquela estátua que pode ser usada como proteção para derrotar os espantalhos. E mais uma vez ela não abre a boca para falar, até deixando a dona correr risco ali naquele momento. Então sim, me dá uma bela irritada. E se você ama From, não esquece de se inscrever aí no canal, porque eu sempre trago a cobertura completa e muitas teorias para vocês. Mas o ponto altíssimo dessa temporada com certeza foi o Jaden. E sim, nós temos muitas respostas nesse quarto episódio, gente. Como eu disse para vocês, já temos a confirmação dessa questão, né, dos pesadelos, da cidade se alimentar da dor deles, até mesmo das pessoas mortas ficarem ali aprisionadas naquele local. E agora temos respostas também através do Jaden. Ele vê as versões anteriores dele e a versão dele também da infância, né? Ele como garoto. E, gente, ele simplesmente revela ali pro Jaden que ele sempre é assassinado pelas pessoas da cidade quando elas descobrem quem ele é e que as crianças, né, chamam pelo Jaden. E elas sempre culpam ele, odeiam ele e depois matam ele. E isso levanta muitas teorias sobre o que aconteceu. Através disso, a gente já pode imaginar que quando as pessoas da cidade descobrirem sobre o Jaden e a Tabitha serem reencarnações e terem participado de tudo lá no início, tudo que gerou a prisão deles nessa cidade, essas pessoas vão ficar revoltadas e vão querer eliminar os dois. Então já dá pra gente imaginar isso. Além disso, é claro que a gente ainda não conhece todos os elementos, então pode ser que o Jaden tenha tido também alguma participação lá no passado que a gente ainda não saiba e que gere mais ainda a revolta das pessoas quando ele descobrir e passar isso para as pessoas da cidade. Mas por si só delas descobrirem que ele e a Tabitha fazem parte da primeira geração, estavam ali presentes nessa questão do sacrifício das crianças, né? E foram, de certa forma, participantes de tudo que aconteceu e também agora responsáveis
culpá-los de certa forma por eles estarem aprisionados ali, isso já vai gerar a revolta das pessoas. Já vimos elas revoltadas por muito menos, então essas pessoas vão começar a culpá-los e vão querer que eles sejam mortos. Inclusive, sabemos que elas vão assassinar todas as versões do Jaden anteriormente, antes que ele ache as respostas. E o Jaden, gente, ele tem uma visão ali sobre as crianças, né? Onde estão os corpos, os ossos dessas crianças. Ele consegue ver o local onde estão os ossos das crianças e é por isso que ele fala com o Boyd que ele já sabe o que fazer para poder salvar as crianças. Com certeza o Jaden imagina que eles precisam retirar os ossos daquele local para poder libertar as crianças, mas a gente sabe que provavelmente isso não vai bastar. Isso deve ser sim importante, deve fazer parte da missão que eles precisam concluir, mas eu acho que isso não vai bastar para que as crianças sejam libertas. Tem mais coisa nessa história. Mas em todos os outros ciclos, antes que o Jaden conseguisse fazer o necessário para libertar as crianças, ele foi assassinado e é por isso que eles ficam nesse ciclo sem fim. E também já sabemos que a Miranda, né, foi assassinada ali pelos monstros, né, pelo Sorriso, e por conta disso ela também não consegue concluir a missão. E aí, gente, me vem outras teorias a respeito sobre o dia que todo o massacre aconteceu. Porque o Victor sempre acreditou que a mãe dele estava escondendo ele e a Heloise do Christopher, que o Christopher era responsável por tudo. Mas a gente já sabe agora que o Christopher é morto pelas próprias pessoas da cidade e que o massacre acontece depois disso. Então por que a Miranda falou com os filhos dela que eles precisavam ir para um local que o Christopher não conhecesse? Com certeza a Miranda já sabia do que estava acontecendo e da revolta das pessoas da cidade contra eles, né, e contra o Christopher. Ela já sabia de tudo isso e por conta disso que ela deve ter ido correndo para a árvore para tentar salvar as crianças antes que fosse tarde demais para poder quebrar aquele ciclo, mas infelizmente ela foi morta antes de conseguir fazer isso. Só que a grande dúvida é por que ela queria que os filhos dela estivessem em um local que o Christopher não conhecesse. Será que o Christopher pensava que para poder salvar as crianças ele precisava fazer algo ou ter a participação das crianças da cidade, no caso dos filhos da Miranda? Então será que de alguma forma ele queria a participação dos filhos da Miranda e por causa disso ela escondeu eles para que o Christopher não pudesse encontrá-los e aí ela correu dali? Ou então ela falou isso para os filhos dela, mas é porque ela sabia que o Christopher seria assassinado naquele dia, então ela quis protegê-los ali em um local seguro. O que vocês acham sobre isso? Já me contem as suas teorias aí no comentário. Mas a gente já sabe que a lembrança do Victor não aconteceu exatamente da forma que ele pensa, porque ele sempre achou que o Christopher era o grande vilão da história. E cada vez mais a gente descobre que as coisas aconteceram de uma maneira um pouco diferente. Eu gostei muito do episódio, o episódio conseguiu entregar muitas respostas, tem muita gente reclamando que a série não entrega respostas, né? As pessoas querem ver mortes e monstros o tempo todo, mas a série vai muito além disso. E sim, a série tem entregado respostas, principalmente desde a terceira temporada. E aqui nessa quarta temporada, em cada episódio, eles entregam alguma respostazinha pra gente. Esse quinto episódio, eles conseguiram dar muitas respostas, a confirmação sobre essa questão dos pesadelos, sabemos mais sobre o passado do Jaden e que ele sempre é assassinado, descobrimos ali uma nova passagem pro subterrâneo e onde estão os corpos das crianças. Então sim, eles têm dado muitas respostas pra gente. Além disso, né, tivemos ali um drama do Henry por conta da morte, né, da esposa dele, tivemos ali a Fátima concluindo o plano dela, seguindo com aquilo dali, nada muito relevante, né, além do que eu já mencionei aqui. Me contem aí o que vocês acharam desse episódio. Então é isso, galera, tchauzinho!